Shalom, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui na nossa live, aliás, no nosso podcast, organizado aqui pelo canal Fábio Pires. Hoje, a mensagem número 54, a mensagem de 10/11, mas que excepcionalmente estamos fazendo no dia 13/11. Já agradecemos a todos os que têm participado aqui do podcast canal Fábio Pires, e o tema de encerramento dessa semana, a qual nós estamos chamando de Semana de Shalom, é os mandamentos e a humanidade, ou os 10 mandamentos e a humanidade. Obrigado pela participação de todos neste encerramento, nessa mensagem de encerramento. Se você acha que você pode divulgar essa mensagem para outras pessoas, fique à vontade. Se você acha que você pode colaborar com essa mensagem para outras pessoas que precisam conhecer, aquilo que o Eterno tem para as suas vidas, através da expressão da Torá, que assim seja. Em toda essa semana nós falamos de muitos temas, subtemas, aliás, dentro deste grande tema. Eu lembro que na mensagem número 52, nós falamos sobre as más interpretações que eram feitas, né, na época de Shaul HaShaliach, e aquilo que é feito como má interpretação até o dia de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre Yeshua e os fariseus, Yeshua e os Prushim, dentro desse contexto do cumprimento de Torá. Piedosos ou hipócritas, né? Eles eram pessoas consideradas como com grande piedade do próximo, pessoas piedosas ou pessoas hipócritas. Então a gente vai tratar um pouquinho desse tema, tudo isso dentro dos 10 mandamentos e a humanidade. Você pode nos encontrar nas redes sociais, pelo Instagram, em nossa página principal, @Fábio73book. Você pode nos encontrar também no nosso centro de estudos, @CEETDerarzahav. Pelo Twitter, com mensagens diárias, reflexões, estamos em @Fábio73b. Você pode também nos encontrar por e-mail, se você deseja colaborar, quer colaborar com esta obra. Se você tem perguntas, se você precisa de esclarecimentos, envie-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. Nós estamos respondendo os e-mails e enviando para os irmãos. Nós temos muitos e-mails para responder. Nosso público é um público reduzido. Perdão, Baruch Hashem por isso. Esperamos que haja mais pessoas também para estarem com essa mensagem. E no final, no fechamento desse ciclo, a gente vai passar algumas mensagens, inclusive fazer alguns convites para os irmãos. Então, bendito seja o Eterno que tem nos ajudado, que tem trabalhado pelas nossas vidas e que tem nos possibilitado em mais uma mensagem. Yeshua e os fariseus, piedosos ou hipócritas. As cartas chamadas de evangelhos, na verdade, a página 257 da obra de Tzadok Ben Derer, Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua de seus Talmidim. Os chamados evangelhos, e a gente trabalha com um pouquinho de cuidado com esses nomes, né? Demonstram dezenas de situações em que Yeshua está criticando severamente os Prushim, os fariseus. Esta é a razão pela qual o cristianismo associa a figura do fariseu à maldade, à falsidade e à hipocrisia. Porém, Flávio Josefo elogia os Prushim, qualificando-os como homens justos, piedosos e amáveis. Nós falamos sobre isso, né? Hillel e Yeshua. Nós fizemos um podcast aí 3 semanas atrás, na verdade. Falamos um pouquinho sobre isso, tá? De que a escola de Hillel é uma escola de homens amáveis, de homens
calmos, de homens com temperança, homens controlados naquilo que eles falavam, nas suas atitudes. Ou seja, parece haver uma contradição entre a imagem negativa dos fariseus, que é retratada nos chamados evangelhos, e o conceito positivo autenticado por Flávio Joséfo, um historiador, um chamado judeu helênico, que fez o livro A História dos Hebreus, etc, etc. Em Matitiahu 23, Yeshua chama os fariseus, os prushim, de hipócritas por 6 vezes, taxando-os ainda de guias cegos, sepulcros caiados, descendentes dos assassinos, serpentes e raça de víboras. Bem, se os prushim são tudo isso, por que Flávio Joséfo escreveu os textos abaixo? Vamos lá. Diz então o primeiro texto. Abre aspas. Essa princesa tinha grande espírito de piedade. Os fariseus tinham também a fama de ser muito piedosos e muito mais instruídos do que os outros em coisas de religião. Fecha aspas. Isso na obra História dos Hebreus, página 1018. Abre aspas novamente. Eles, os fariseus, granjearam por essa crença tão grande autoridade entre o povo que este segue os seus sentimentos em tudo o que se refere ao culto ao Eterno e às orações solenes que lhes são feitas. Assim, cidades inteiras dão testemunhos valiosos de sua virtude, de sua maneira de viver e de seus discursos. Fecha aspas, também da obra História dos Hebreus, página 830. E a terceira e última frase, abre aspas. Enquanto os fariseus são sociáveis e vivem em amizade uns com os outros. Fecha aspas, também da obra História dos Hebreus, página 1134. Então não há contradição entre a crítica de Yeshua aos fariseus e os elogios de Flávio Joséfo, irmãos. Porque nós já estudamos alguns pontos, e o Álvaro do Salok coloca aqui bem interessante, de que o grupo dos fariseus se dividia em 2 grandes blocos. A Beit Hillel, que interpretava o amor ao próximo como alicerce da Torá, e a Beit Shammai, marcada pela severidade e dureza na interpretação da Torá. Então, 2 blocos. A escola de Hillel, que falava sobre o amor ao próximo como alicerce da Torá, e a escola de Shammai, que era marcada pela severidade, rudeza, rispidez da interpretação da Torá Sagrada. E 2, os membros da Beit Shammai eram tão ríspidos, alguns extremamente cruéis, que houve um mencionado episódio em que os hileitas foram assassinados covardemente pelos chamaitas. Muito triste isso, inclusive. E 3, na época de Yeshua havia pouquíssimos discípulos de Hillel e muitos alunos de Shammai. De acordo com os dados apresentados, os hileitas giravam em torno de 80 pessoas apenas, irmãos. E os da casa de Shammai contavam com aproximadamente 6.000 membros. Nós falamos sobre isso. E por que então que nós vamos falar? Nós estamos falando sobre esse tema dentro do tema maior, os mandamentos, ou os 10 mandamentos e a humanidade. Nós vamos falar sobre isso no final. Bem, todas estas informações implicam nas seguintes conclusões. O que a gente conclui? Tá? Isso é muito importante concluir, na verdade, de que Yeshua, primeiro, ele não estava combatendo os prushim, os fariseus amorosos da casa de Hillel, mas aqueles que tinham o coração embrutecido da escola de Shammai. 2, já que os alunos da escola de Shammai estavam em número maior do que os da escola de Hillel, os da escola de Hillel não eram nem percebidos, irmãos. Assim, os chamados evangelhos se concentraram em narrar o embate de Yeshua com os alunos de Shammai, porque esses representavam a facção de um judaísmo predominante na época de Yeshua. 3, registram os evangelhos que muitos fariseus eram amigos e discípulos de Yeshua. Então é injusto o cristianismo generalizar que todos os fariseus eram hipócritas. Isto é injusto. Nós estamos corrigindo conceitos históricos aqui.
Quarto, Yeshua não atacou os fariseus, e sim os fariseus hipócritas. Nunca disse o Mashiach: abandone o farisaísmo e seja meu discípulo. De maneira nenhuma, irmãos, ele nunca fez isso. A tradição judaica fala que havia o fariseu do amor e o fariseu hipócrita, onde se conclui que Yeshua lutou apenas contra o fariseu hipócrita. É importantíssimo a gente deixar isso colocado, irmãos, porque muitas pessoas confundem as coisas. E faz o que o cristianismo? Em aplicar o cumprimento da lei para com os fariseus hipócritas e negativar a Torá. Por isso nós estamos tratando desse tema, para com os chamados fariseus hipócritas, o que não era verdade, não poderia ser colocado isso como algo correto, não poderia se generalizar. Nós estamos provando aqui 6.000 homens ríspidos da escola de Shammai e apenas 80 homens piedosos da escola de Hillel. Então havia o quê? Uma desproporção. Isso é muito importante se caracterizar. Dentro do conceito histórico, você não vai ver isso num curso, por exemplo, de EBD, ou até mesmo de lideranças em cultos protestantes, até mesmo dentro do próprio judaísmo, onde as pessoas gostam de vilipendiar e ofender a Yeshua. Sim, o tema é complicado. Por isso nós estamos aqui, na verdade, para colocar o que? Os pingos nos is. Porque as pessoas não conseguem entender isso, infelizmente. Na verdade, a nossa função é trazer o quê? Esclarecimento. Então é fundamental se trazer o esclarecimento. Se não houver o esclarecimento, não vai haver o quê? A aquisição da informação correta. Nós prezamos por isso. Matetiahu 14 a 15, então você tem a tua Bíblia aí com você, nem precisamos mais falar sobre isso, é importantíssimo. Mateus 12, versos 14 a 15 diz: então os fariseus e os pruxinhos saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam eliminar Yeshua. Sabendo disso, ele se retirou daquele lugar. Que tipo de fariseu que o perseguia? Era o fariseu da escola de Shammai, daqueles ríspidos, severos, que não tinham amor no coração, os quais Yeshua chamava assim, de raça de víboras, de hipócritas, etc. Então, se nós falamos que os chamaitas da escola de Shammai armaram uma arapuca para os da escola de Hillel, e mataram os da escola de Hillel, muito grave, inclusive. Yeshua, em Matitiahu 23, versos 29 a 32, diz: ai de vocês, mestres da Torá e pruxim, hipócritas! Edificam os túmulos dos profetas, adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, jamais teríamos participado da morte dos profetas. Dessa forma, testemunham contra si mesmos que são descendentes dos assassinos dos profetas. Continuem então, terminem o que os seus pais começaram. Quando Yeshua se refere a essas pessoas desta forma, irmãos, subliminarmente, implicitamente, muito provavelmente Yeshua estivesse se referindo à tragédia em que os da escola de Hillel foram executados pelos da escola de Shammai. Isso foi grave o que aconteceu. Mas gravíssimo, irmãos. Então havia o quê? Morte por causa do quê? De doutrinas diferentes. Ora,
Martin Luther mandou matar os anabatistas. Vocês sabiam disso, irmãos? Lutero ordenou a morte de cristãos. E quando nós falamos sobre isso, as pessoas ficam um pouco chocadas, porque elas não conhecem esse tipo de, de história. Porque os anabatistas disseram a Lutero, a Martin Luther, de que ele não poderia continuar batizando crianças. E ele continuava fazendo isso. Então, irmãos, o que nós temos, na verdade, para retratar, é de que o cristianismo colocou como, primeiro, os fariseus como cumpridores da Torá e como, por conseguinte, cumpridores da Torá eram homens negativos, porque o cristianismo negativa a Torá. Por tudo aquilo que nós estamos expondo, vamos entender que Yeshua contendeu com os xamaítas e não com os hileitas. E foi duro com o fariseu hipócrita e não com o fariseu do amor. Ainda assim, na época de Yeshua já havia uma luta entre grupos rivais do farisaísmo, e muitos deles foram reputados como hipócritas por outros fariseus. Conforme nós temos marcado isso no Talmud, nós vamos ler. Ou seja, não foi Yeshua que inventou o rótulo hipócrita. Vamos ver o que diz então o Talmud no tratado Sotá 22b. Abre aspas. O rei Janeu disse à sua esposa: não tema os fariseus e os não fariseus, mas os hipócritas que imitam os fariseus, porque suas obras são as obras de Zimri. Mas eles esperam a recompensa de Pinhas, de Finéias. Para quem tem o conhecimento da Torá, sabe quem é Zimri e para quem é Finéias e quem é Pinhas. Pinhas fez a justiça, né, no livro de Devarim. Zimri estava em relação com uma mulher pagã no meio de todo o povo. Ninguém fez absolutamente nada. Ele foi lá, pegou a lança e matou os dois. E depois Pinhas Finéias foi inclusive, né, sua descendência foi sacerdote. Muito interessante. Bom, enfim, tema de uma paraxá. Então, os fariseus hipócritas se comportando como Zimri, como aquele que cometeu abominação perante a nação de Israel e perante o Eterno em primeiro lugar. E eles esperam a recompensa de Finéias, a honra de Finéias. Um contrassenso. Prossegue o Talmud criticando muitos fariseus. Tratado de Sotá 20a. Rabino Yehoshua disse: e a praga dos fariseus traz a destruição sobre o mundo. Fecha aspas. Descreve o Talmud que havia 7 tipos de prushim, 7 tipos de fariseus, e que apenas 2 espécies eram virtuosas: o fariseu do amor e o fariseu do temor. Abre aspas, existe o fariseu Shechimi, que se importa como um Siquem, que se submeteu à circuncisão por motivos indignos, marcado em Bereshit, capítulo 34. O fariseu Nikpi, que em seu modo de caminhar exibe uma docilidade exagerada. O fariseu Kizai, que faz fluir seu sangue contra as paredes, significando isso que em sua ansiedade de evitar olhar uma mulher, bate o seu rosto contra uma parede. O fariseu do amor, o fariseu do temor. Fecha aspas. Diante desses relatos, irmãos, nós vamos inferir que Yeshua dirigiu as suas críticas às 5 espécies ímpias de Prushim, mantendo respeito ao fariseu do amor e ao fariseu do temor. Yeshua chegou até mesmo a elogiar o ensino dos fariseus, repudiando tão somente as suas ações, que eram ações o quê? Incompatíveis com a Torá.
Matitiahu 23, versos 1 e 2, diz assim: Yeshua então disse à multidão e aos discípulos: os mestres da Torá e os prushim se assentam na cadeira de Moshe. Portanto, tenham cuidado de fazer tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles falam e não fazem. Mas muitos cristãos somente se lembram das cenas em que Yeshua aparece combatendo os prushim, e se esquecem de que existiam prushim discípulos de Yeshua. Tanto é verdade isso, irmãos, que certos fariseus alertaram Yeshua do plano de Herodes para assassiná-lo. Vamos lá, Lucas 13, 31. Fariseus ajudando Yeshua. Naquele momento, alguns fariseus apareceram e disseram a Yeshua: saia, vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Mas Seish-Lechim, isto é, Atos dos Emissários, também comprova que existiam prushim discípulos de Yeshua. Atos 15, verso 5, diz assim: alguns, porém, dos que chegaram a crer em Yeshua eram do partido dos prushim. Então, por mais que certos fariseus tivessem alguns pensamentos equivocados, o livro de Atos nunca mostra os emissários pedindo para que alguém renunciasse à fé farisaica. Eu vou dizer algo muito importante aqui, que nós mencionamos inclusive no podcast 52, né, do dia 12, sobre Gamliel, ou Gamaliel. As duas escolas, de Hillel e de Shammai, não estão nas escrituras e também não estão mencionadas exatamente no Novo Testamento, tá, irmãos? Inclusive tem sido aqui um comentário dentro do nosso podcast. Então, para que nós possamos saber no contexto real, nós temos que fazer o quê? Buscar o contexto histórico ao qual vivia Yeshua. E isso muitas igrejas fazem, estudam isso nos seus cursos. Só que não falam tudo. Não revelam tudo. Então isso é muito importante. E aqui nós estamos fazendo o quê? Tentando fazer o quê? Revelar esse aspecto através da obra do Tzadok Ben Derech. É uma excelente obra, por sinal. E as menções aqui são muito bem feitas, tá, irmãos? Segundo Clemente de Alexandria, que viveu de 150 a 215 da Era Comum, Gamliel abraçou a fé em Yeshua como Mashiach, mantendo-se como membro do Sinédrio, com a finalidade de ajudar secretamente os seus companheiros. Aonde está marcado isso? Na obra Recognitions of Clement 1, 65, 66. Não obstante, a literatura judaica nada fala a este respeito. Interessante, né? Isso nossos irmãos judeus normativos não sabem. Esta omissão talvez possa ter a seguinte justificativa: se Gamliel tornou-se um nazareno secreto, os opositores de Yeshua não tiveram conhecimento e, por tal razão, não registraram a sua crença no Mashiach. Se o menino Yeshua foi abençoado por Simeão, provavelmente o pai de Gamliel, então este último poderia ter sido influenciado por seu próprio pai, por seu próprio progenitor. Se Gamliel seguiu a trilha do seu avô Hillel, o mesmo Hillel, da escola de Hillel, cujo amor exalava entre as pessoas, realmente pode ter se tornado discípulo de Yeshua. A Mishnah ratifica a narrativa de Atos, no sentido de que o rabino era muito respeitado por todo o povo. Então vamos lá o que a Mishnah diz dentro do Talmud. Abre aspas. Quando o rabino Gamliel, o ancião, morreu, a glória da Torá chegou ao fim, e a pureza e a santidade chegaram ao fim.
Vamos para um outro importante fariseu mencionado no Novo Testamento, na Brit Hadashah, Nakdimon, Nicodemos, consoante a Yohanan 3:1. Depois de uma longa conversa com Yeshua, em um dos capítulos mais belos das 4 cartas, dos chamados evangelhos, Nakdimon tornou-se discípulo de Yeshua, chegando até mesmo a defender Mashiach quando acusado pelos Kohanim e outros Prushim, quando acusado pelos sacerdotes e outros fariseus. Então, na sua Bíblia, vamos lá. Yohanan, João 7, versos 50 a 51. Nakdimon, o homem que se encontrara anteriormente com Yeshua e que era um deles, disse-lhes: Nossa Torá não condena um homem até que ele fale e que se descubra o que ele faz. Está marcado em Yohanan, capítulo 7, versos 50 a 51. Mesmo após a execução de Yeshua no madeiro, quando muitos o abandonaram, o fariseu Nicodemos, Nakdimon, permaneceu fiel ao Mashiach, ajudando Yosef de Ramataim, isto é, José de Arimateia, a envolver o corpo de Yeshua com faixas de linho e especiarias, sepultando-o em um jardim. Shaul Hachalia, e isto está marcado em Yohanan 19, versos 38 a 42. Irmãos, ele ajudou a embalar o corpo de Mashiach. Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, anos e anos depois de ter se tornado discípulo de Yeshua, continuava se declarando o quê? Um fariseu, um perush. Vamos lá então, abram a Bíblia, por favor. Masei Shilechim, Atos dos Emissários, capítulo 23, verso 6. E diz assim: Shaulo gritou: Irmãos, eu sou Parush, sou fariseu, filho de Prushim, de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança na ressurreição dos mortos. Shaul, o apóstolo Paulo, não disse, irmãos, eu sou um ex-fariseu, mas sim que continuava sendo um fariseu. Agradecemos aos ótimos comentários feitos nesse podcast, inclusive por parte dos irmãos. Quando nós lemos Atos capítulo 23, versos de 1 a 10, então os irmãos podem também abrir mais uma vez, aprende-se que os Prushim, fariseus, defenderam a quem? Shaul Hachaliah. Isto é fácil para se compreender. Se Shaul era um fariseu, um perush, seus colegas de fé o protegeram. Vamos lá? Atos 23, verso 9. Portanto, houve uma grande agitação e alguns dos mestres da Torá que estavam ao lado dos fariseus, os Prushim, puseram-se em pé e uniram-se ao coro. Não encontramos nada de errado neste homem. Se um espírito ou anjo falou-lhe, o que há de errado? Interessantíssimo nós analisarmos isso. Porque isso vai trazer o que, irmãos? Resoluções ao que nós pensamos, temas importantes. Isso vai retirar véus de más compreensões, de más interpretações. E o que isso tem a ver com a Torá? As pessoas podem perguntar. Eu respondo, tudo. Porque todos esses homens que apoiavam o Mashiach eram homens que cumpriam a Torá. Esses fariseus piedosos eram homens cumpridores da Torá. E é aquilo que nós temos que fazer. Arrumar as nossas vidas, cumprir Torá. Não há como, irmãos, nós separarmos um tema de outro. Mensagem número 54, de 10 de 11, realizada no dia 13, excepcionalmente, com o tema Os 10 Mandamentos e a Humanidade, a Semana de Shalom. Estamos encerrando este ciclo das mensagens dessa semana.
nós vamos trazer muitos temas importantes para todos vós, pedindo ao Eterno que nos ajude a trazer esses temas importantes. A partir da semana que vem, nos permitindo o Eterno, faremos de segunda a sexta agora as nossas mensagens, todos os dias, de segunda a sexta, viremos com uma mensagem especial. Então a gente consegue organizar mensagens com ciclos, mensagens muito grandes. Podemos fazer ciclos de 5 dias das mensagens. Então orem por nós, irmãos. Precisamos da ajuda de vocês. Orem por nós. Precisamos também de ajuda material. Aqueles que também se apiedarem da nossa obra. Estamos deixando inclusive as nossas redes sociais, o nosso e-mail. Temos as nossas necessidades também, não é? Espirituais e materiais. E sabemos que podemos contar com os irmãos. E é um prazer trabalhar com temas assim, porque eu sei que isso vai ajudar a muitas pessoas que precisam retirar as vendas, não é? Então esse trabalho é um trabalho focado, em primeiro lugar, nas escrituras e, paralelo a isso, focado nas palavras de Yeshua HaMashiach. E ensino esse trabalho feito dessa forma, nós pedimos ao Eterno que possamos também ser ajudados em todos os sentidos. O Eterno tem nos ajudado, irmãos. Baruch Hashem por isso. O Eterno tem nos ajudado. Vamos então um pouquinho com a nossa programação. A gente agradece aos irmãos que estão apoiando esse trabalho. Muito obrigado. Um trabalho que é muito humilde, na verdade, muito simples, mas é um trabalho que está focado essencialmente na palavra do Eterno. Então, se você quer divulgar esse trabalho, irmãos, por favor, compartilhem em vossas redes sociais, tragam essas mensagens também para outras lideranças, outras pessoas. Nosso objetivo aqui não é fazer debate com ninguém, nem afrontar as pessoas de maneira nenhuma. Isso nem passa pela nossa mente, tá, irmãos? Eu creio que, inclusive, estão as pessoas certas dentro desse trabalho. O Eterno nos chama para uma mensagem muito digna, muito idônea para ser realizada, e essas mensagens têm que trazer uma correção, uma profunda correção a mim mesmo, que precisa ser corrigido em primeiro lugar. Se você quiser colaborar com esse trabalho, você pode enviar um e-mail para nós. Eu digo colaboração agora, fora a colaboração que eu mencionei, ou física ou espiritual, de fazer parte também da divulgação dos nossos grupos de estudo. Nós temos intenções de montar, na verdade, um grupo para abençoar outras pessoas como uma espécie de yeshiva. Isso eu estou pensando ainda se isso compensa realmente ser feito. Porque nós temos também outros trabalhos de outros grupos maravilhosos que são realizados aqui no YouTube, né? E a gente sabe que esses trabalhos são trabalhos que têm ajudado a muitas pessoas. E a gente respeita esses trabalhos, né? Mas de repente a gente pode melhorar um pouco mais isso com a colaboração, contribuição de pessoas que tenham um compromisso
com a palavra e com a mensagem do Eterno. Então nós vamos aí deixar as pessoas cientes disso. Agora nós vamos passar para todos os dias, vamos ver essa experiência, como é de fazer o podcast de segundas às sextas-feiras, ampliando esse trabalho, né? 4 meses depois que nós iniciamos lá no dia 13/7, e vamos ver qual é a expectativa nesse sentido. Então agradecemos a todos que ouviram esse trabalho, muito obrigado. Encerramos essa mensagem do nosso podcast e a gente sabe que nós também podemos contar com os irmãos, né, nessa divulgação. Baruch Hashem por isso. Agradeço mesmo os irmãos que já se solidarizam, né? Lembrando, irmãos, que o nosso trabalho é um trabalho feito para divulgar o Eterno, divulgar a Torá Sagrada e divulgar Yeshua na sua essência judaica. Isso é muito importante. Nós não estamos fazendo um trabalho para divulgar o Moré Fábio Pires. Eu não tenho este compromisso, tá, irmãos? Esse é o canal Fábio Pires, mas não é um trabalho para divulgar o Moré Fábio Pires. Eu sou inclusive contra isso, quando pessoas que dão muita vazão para si mesmos, e eu comentei que existe muito isso dentro da internet, existe muito isso dentro de congregações judaico-messiânicas. As pessoas estão se deixando levar pelo narcisismo, receber luz, né? Quem tem que receber luz, notoriedade é o Eterno, não somos nós. E parece que a gente também, através desse discurso, a gente às vezes não agrada muito nesse sentido, porque a gente vai contra um sistema. E, lamentavelmente, existe um sistema dentro da rede social do YouTube. Existe um sistema que faz com que as pessoas também elas ganhem notoriedade, né? Há pessoas que eu considero que trabalham com oportunismo, não deveriam fazer isso, né? Gostam de também, de repente, falar sobre muitos assuntos aí, né, para angariar monetização no canal. Eu acho que isso é uma coisa muito complicada. Não se ganha dinheiro com a palavra do Eterno, tá, irmãos? Aceitar colaborações é uma coisa, você fazer aquilo especificamente para renda, não concordamos com isso. Eu não concordo, eu não tenho isso como meta para a minha vida. A nossa meta é divulgar a palavra do Eterno, a palavra libertadora, a palavra de Teshuvá do Rabino Yeshua HaMashiach, ou Yeshua HaNotzeri, né? Isso é fundamental. Então, desde já, Shabbat Shalom a todos vocês que estão se preparando para o Shabbat. Nós agradecemos aos irmãos que têm acompanhado essas mensagens, que têm sido beneficiados também. Se você quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, aos domingos nós temos às 10 horas da manhã as lives com o Moré Gleidson Ferreira, da congregação Beit Netzer Efraim. Então você pode nos achar lá no Instagram, em @fabio73book, ou na nossa página de estudos, @CETDerachzahav, ou na nossa página @relacionamentos da Torá. Se você quiser alguma obra também, você pode nos achar lá na página da livraria Kedushá. A nossa livraria ela tem trazido aí muitas obras importantes, e essas obras elas fazem, na verdade, parte daquilo que nós conhecemos como retorno às raízes hebraicas, mas você precisa de base literária também, uma boa leitura para complementar os ensinamentos bíblicos, né? Nós cremos também nesse sentido, e muitas pessoas têm se beneficiado com isso. Aqui não é uma página, não é na verdade um canal para divulgar livros, mas a gente menciona, olha, se você quiser uma obra, você pode acessar a nossa página lá no Instagram em @livraria Kedushá. Tá? Então de vez em quando a gente faz essa divulgação. Eu acho muito importante, porque eu gosto muito de livros, as pessoas também, eu defendo que as pessoas devam ler obras, né? Devam ler livros, isso é muito importante.
e as obras elas vão trazer um complemento dentro da tua vida espiritual. Então, muito obrigado, meus irmãos. Shabbat Shalom a todos vocês. Que o Eterno possa vos abençoar. Encerramos este ciclo. Mensagem número 54 de 10/11, mas realizada em 13/11 do podcast Canal Fábio Pires com o tema Os Mandamentos e a Humanidade, ou Os 10 Mandamentos e a Humanidade. Uma semana de Shalom que nós tivemos com toda certeza. Um grande abraço aos irmãos. Muito obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom, e que o nome do Eterno seja exaltado e o testemunho de Yeshua seja disseminado, pois ele é o Mashiach, é ele que nós estamos aguardando o seu retorno glorioso. A ele foi dado o poder, o domínio e a kavod de seu nome. É um nome poderosíssimo. Shalom, queridos.